Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopen, a formar com excelência desde 1981. Olá, o meu nome é Rui Valente, sou diretor do Cicopen. Seja bem-vinda ou bem-vindo a este novo ciclo de webinários quinta às 5. Ao longo do último trimestre de 2021, vamos explorar diversos temas que nos foram sugeridos por quem acompanha estes eventos. Procuramos sempre ir ao encontro das expectativas do nosso público, focando-nos em assuntos atuais e relevantes para empresas e profissionais. Os nossos webinários acontecem sempre às quintas-feiras, às 5 da tarde, como certamente já saberá. Podem ser acompanhados através da plataforma Microsoft Teams e mais tarde revisitados nos nossos meios digitais. Para saber mais sobre a oferta formativa do Cicopen, pode consultar as nossas redes sociais e o nosso site na internet. Obrigado pela sua participação e um bom webinário. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre auditorias ambientais. Há um sistema de gestão ambiental de acordo com a norma ISO 14001. Vamos também falar sobre a metodologia de auditorias de acordo com a norma 19011. Começando então pela metodologia prevista para auditorias, vamos desenvolver o tema de o que é uma auditoria, o tipo de auditorias que podem, portanto, ocorrer a sistemas de gestão, qual é o papel do auditor e o papel do auditado, quais as evidências da auditoria e alguns conselhos úteis em termos de realização das auditorias ambientais. Portanto, começando pela definição de auditoria, a 19011 refere que uma auditoria é um processo sistemático, independente e documentado que tem como objetivo verificar se uma organização cumpre com os requisitos normativos, seja que norma for. Neste caso concreto, hoje vamos falar sobre auditorias ambientais. Portanto, o objetivo da auditoria ambiental é confirmar se a organização cumpre com os requisitos da norma ISO 14001, que é a norma que se aplica aos sistemas de gestão ambiental. Uma auditoria não é uma inspeção, é apenas uma verificação ou uma reflexão sobre o cumprimento dos requisitos normativos, portanto, não é de caráter legal, não é de caráter obrigatório, é de caráter voluntário e as organizações poderão realizar auditorias se assim o entenderem e se considerarem que isso seja uma mais-valia para a organização. Portanto, o sistema de gestão ambiental, de acordo com a ISO 14001, é um sistema voluntário e, portanto, a realização de uma auditoria é igualmente de caráter voluntário na organização. Temos vários tipos de auditorias, conforme
quem é que vai realizar a auditoria. Portanto, podemos ter auditorias internas de primeira parte e, nesse caso, estamos a falar de auditorias dentro da organização, ou seja, é a própria organização que faz uma auditoria interna ao cumprimento dos requisitos normativos. Poderemos falar de auditorias de segunda parte e aí temos auditorias, por exemplo, auditorias de cliente. Vem o cliente auditar o nosso sistema de gestão ambiental, o sistema de gestão ambiental da organização e verificar se a organização cumpre os requisitos de normativos da ISO 14001-2015, ou a própria organização ir auditar algum fornecedor, porque de acordo com a ISO 14001, os próprios fornecedores, nós não podemos cingir-nos ao desempenho ambiental da organização, mas também temos que olhar ao desempenho ambiental dos fornecedores da organização. E então aí, tanto de cliente como de fornecedores, falamos de auditorias de segunda parte. Finalmente, temos auditorias de terceira parte que são realizadas por uma entidade externa e que essas sim, portanto, poderão dar a certificação ambiental à empresa. Portanto, são entidades acreditadas que vêm verificar a conformidade da empresa, da organização, com os requisitos da ISO 14001. Nestas auditorias de terceira parte, poderemos dividi-las em auditorias de concessão, auditorias de acompanhamento e auditorias de renovação. Nas auditorias de concessão, no fundo é a primeira auditoria da entidade externa, é quando a organização implementa o sistema e se candidata a um processo de certificação ambiental. Normalmente é dividida em duas partes. Esta auditoria de concessão, há uma primeira visita do organismo acreditado que vai realizar a auditoria. Nessa primeira fase faz um primeiro levantamento, um primeiro diagnóstico à organização e verifica numa primeira abordagem qual o ponto de situação da organização relativamente ao cumprimento dos requisitos da ISO 14001 e depois é agendada uma segunda fase em que aí sim já é feita, portanto, uma análise mais detalhada do cumprimento dos requisitos por parte da organização para depois atribuir o certificado. Atribuindo o certificado, ele é válido por determinado período de tempo, mas nesse período de tempo temos auditorias de acompanhamento e então é a mesma entidade que vem, passado algum tempo, fazer uma auditoria de acompanhamento para verificar se a empresa continua a cumprir com os requisitos da norma e requisitos legais ambientais implícitos na norma e, portanto, é chamada uma auditoria de manutenção da certificação. Por fim, quando termina esse período de certificado, é necessário, se a empresa pretender manter portanto, a certificação ambiental, é necessária uma renovação e é preciso fazer, portanto, realizar uma auditoria de renovação ao sistema. Apresento aqui alguns símbolos de organismos acreditados em Portugal que podem, que no fundo realizar essas auditorias de terceira parte e que têm legitimidade para atribuir uma certificação ambiental, que pode ser uma certificação ISO 14001 ou uma certificação EMAS, que também é um tipo de certificação ambiental um pouco mais exigente do que a ISO 14001, porque implica uma declaração ambiental que tem que estar, portanto, publicada na Agência Portuguesa do Ambiente, mas hoje vamos nos focar essencialmente na ISO 14001-2015, que é o tema que nos traz aqui hoje. O que é que vai acontecer? Portanto, agora vamos detalhar os passos da auditoria ambiental e o que é que vai acontecer numa auditoria ambiental. Os auditores vão, como já falei anteriormente, verificar o cumprimento dos requisitos normativos, verificar o cumprimento de requisitos ambientais, boas práticas ambientais, verificar se a empresa mantém os registros e documentação exigida pela norma ISO 14001,
verificar se são cumpridos os requisitos legais ambientais, porque não se pode atribuir uma certificação ambiental se houver um incumprimento legal em termos ambientais, e verificar se existem áreas que carecem de correção ou se há oportunidades de melhoria que possam ser um input positivo para o desempenho ambiental daquela organização. Porque é que as empresas deverão implementar sistemas de gestão ambiental e auditar esses sistemas de gestão ambiental? Muitas vezes até a exigência do próprio cliente. Grandes marcas automóveis já exigem aos seus fornecedores, portanto até pode ser uma pequena ou média empresa, mas se fornecer para uma grande marca, portanto até pode ser requisito do cliente dessa marca, por exemplo, do setor automóvel, que já é uma prática comum, exigir ao fornecedor que ele seja também certificado. E então, para ser certificado, precisa de ter auditoria e, portanto, a auditoria serve, no fundo, não só para a organização ter confiança no seu desempenho ambiental, mas também para que os clientes tenham essa confiança e para que eu consiga vender para esse nicho de mercado, para esses clientes. De qualquer forma, é também, não só por aí, mas é também uma oportunidade de melhoria para a empresa, porque poderá, no fundo, ter a confirmação que cumpre com todos os requisitos legais ambientais e, portanto, evita futuras ou potenciais coimas e multas na área de ambiente, não é? Pelo não cumprimento de requisitos legais ambientais. Portanto, há uma mais-valia não só na perspectiva de mercado, mas também na organização interna da própria empresa. Quem é o auditado e como deve ocorrer a auditoria? Portanto, num processo de auditoria, qualquer interveniente, qualquer colaborador da empresa, qualquer pessoa na empresa poderá ser alvo de auditoria, ou seja, poderá ser auditada e o auditor tem legitimidade para falar com qualquer colaborador da organização. Na entrevista, o auditor deve ir tomando nota das constatações da auditoria, explicitar aos colaboradores, portanto aos auditados, porque a necessidade de tomar nota dessas constatações, no fundo é para não falhar o registro de tudo o que vai ser conveniente salientar no relatório da auditoria, deve fazer perguntas claras, objetivas, curtas, para que seja do entendimento de qualquer colaborador. Tanto podemos falar como uma chefia, como a gestão de topo, o auditor pode questionar, portanto, uma chefia, uma gestão de topo, mas também pode questionar um simples operador de máquina sobre as práticas ambientais ou sobre a política ambiental da empresa. Como referi, qualquer colaborador da empresa pode ser auditado. O auditor deve, então, ter uma abordagem simples, deve falar de uma forma simples, não utilizar, lá está, há termos técnicos ambientais que não convém serem, portanto, intimidam logo o próprio colaborador. Aqui o que se pretende numa auditoria é a tal verificação, reflexão sobre o desempenho ambiental da empresa. Portanto, nós queremos é que o auditado responda o mais objetivamente possível e tentarmos, como auditores, apanharmos, portanto, no fundo, verificarmos aquilo que pode ser corrigido ou ser alvo de melhoria na empresa. Devem ser pedidos comprovativos de medições, de análise, de alguma documentação que tem que ser enviada a entidades regulamentares, a entidades oficiais, como por exemplo no caso de um sistema de gestão ambiental, os mapas de resíduos que têm que ser enviados à Agência Portuguesa do Ambiente, tudo isso só para confirmar, não porque estamos num caráter de inspeção, mas apenas para confirmar que os requisitos legais e requisitos normativos são cumpridos pela empresa. É conveniente que o auditor utilize listas de verificação, checklists, porque ele, no fundo, tem que organizar a auditoria de uma forma
coerente com os requisitos normativos. Portanto, nós vamos ver aqui qual é a estrutura da ISO 14001 e é desejável que o auditor organize a sua auditoria percorrendo todos os requisitos da ISO 14001. E então as listas são uma boa ferramenta de apoio porque permitem ao auditor garantir que fez portanto, a análise de do cumprimento de todos os requisitos normativos. Em termos de metodologia, nós podemos sintetizar neste quadro que temos, portanto, como auditor que verificar requisitos legais, quais são os recursos existentes na empresa, quais são as práticas existentes, também em termos ambientais, através das entrevistas, das visitas aos locais de trabalho, de análise de medições, de inspeções e estudando a documentação e os registros da empresa, é possível ao auditor emitir um relatório onde ele descreve, portanto, no fundo, o cumprimento ou não cumprimento dos requisitos normativos e requisitos legais e onde pode, portanto, escrever algumas constatações que podem ser divididas em não conformidades ou apenas observações, oportunidades de melhoria. Isto é, não conformidade representa o não cumprimento de um requisito normativo ou o não cumprimento de um requisito legal. Uma constatação que seja uma observação, uma oportunidade de melhoria é algo que não compromete o sistema de gestão ambiental, mas é apenas uma correção ou algo que pode melhorar o sistema e o desempenho ambiental da organização. Pronto, então, terminando a metodologia e aqui o caráter de realização de uma auditoria de acordo com a 19.011, passávamos para a estrutura da ISO 14001, porque, lá está, seguindo todos os requisitos da ISO 14001, o auditor garante que consegue avaliar a conformidade com a norma e a possibilidade da empresa vir a adquirir a tal certificação ambiental. Portanto, esta norma, tal como todas as outras normas dos sistemas de gestão, segue o ciclo do PDCA, que tem a ver, no fundo, com o ciclo da melhoria contínua, que se divide no planeamento, execução, verificação e revisão dos sistemas. Temos ali como tema central a liderança, porque é desejável que a gestão de topo, portanto, que a liderança da empresa esteja envolvida em todas as fases deste ciclo. Temos aqui esquematicamente todos os requisitos da norma, da ISO 14001, e então é desejável, tal como referi anteriormente, que o auditor cumpra e, portanto, avalie esta sequência de requisitos que a organização tem que evidenciar como implementados, mantidos e documentados nos casos em que é necessário alguma documentação e registros associados. Portanto, avaliando aqui o primeiro requisito da norma, da ISO 14001, a empresa tem que fazer uma análise do contexto da sua organização. E esta análise do contexto pressupõe uma análise de contexto interno e uma análise de contexto externo. No contexto interno, nós temos que avaliar, ou por outra, a organização tem que demonstrar que avaliou os pontos fortes e os pontos fracos em termos ambientais e tem que documentar portanto, no fundo, mostrar que há um levantamento desses pontos fortes e dos pontos fracos. Aqui, por exemplo, podemos dar um caso concreto como ponto forte. A empresa pode já ter implementado as boas práticas ambientais, como, por exemplo, ter a segregação dos resíduos, ter ecopontos distribuídos pela produção, os próprios colaboradores já terem tido essa formação na segregação dos resíduos. Isto pode ser considerado um ponto forte em termos de práticas ambientais da empresa. Como ponto fraco, por exemplo, imaginem que a empresa, por hipótese, ainda não tem implementadas medidas de autoproteção ou ainda não tem implementada uma rede de incêndio de acordo com as necessidades da empresa. Isso poderá, eventualmente, é um exemplo, como outro qualquer, mas que poderá ser considerado um ponto fraco da organização e deve ser referenciado nesta análise
de contexto da organização. Numa análise de contexto externo, portanto, nós podemos, imaginem, como risco, agora tanto se fala nas alterações climáticas, portanto, este problema dos incêndios em Portugal, nós podemos considerar que o facto de, por exemplo, esta conjuntura dos incêndios e este risco que há associado a situações de emergência, no fundo, ser considerado uma ameaça, um risco para a própria organização, ainda mais se a empresa ainda não está preparada em termos de medidas de autoproteção. Como, por exemplo, a oportunidade, estou-vos a dar também um exemplo, poderia ser outro qualquer, mas, por exemplo, a empresa evidenciar que já está atenta às estratégias da economia circular, de desperdício zero em termos de resíduo e ter ali uma oportunidade para até implementar na empresa essas práticas e eventualmente essas sinergias com outras organizações. Determinando, portanto, evidenciando a análise do contexto externo, está tudo ok em termos de auditoria, do contexto da organização, contexto interno e externo, está tudo ok em termos de auditoria e o auditor deve então avaliar o ponto seguinte, que será a parte da compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas. Portanto, a organização tem que evidenciar ao auditor que identificou quais as partes interessadas na organização, que podem ser partes interessadas internas ou externas, podem ser, por exemplo, colaboradores, fornecedores, clientes, as próprias entidades regulamentares, a comunidade envolvente. Portanto, tem que haver uma avaliação, uma identificação destas partes interessadas, temos que perceber quais as necessidades e expectativas destas partes interessadas e a organização tem que evidenciar que determinou dessas necessidades e expectativas quais as que considera relevantes para a organização e quais dessas se podem até considerar também obrigações de conformidade para a organização. Por exemplo, um caso concreto, se nós temos o próprio cliente exige que aquele fornecedor, que é a organização em causa, seja certificada ISO 14001, portanto isso é uma necessidade e expectativa do cliente e nós, como organização, determinamos, ok, querendo vender para aquele cliente, tem que ser implementada uma certificação ISO 14001. Passando para o requisito seguinte, a empresa deve evidenciar ao auditor que determinou o âmbito do seu sistema de gestão ambiental. Portanto, a empresa tem legitimidade para definir os limites do seu sistema de gestão ambiental. Poderá implementar em toda a organização ou só em parte da organização. Imaginando que a empresa tem sede, por exemplo, no Porto e tem algumas sucursais em Lisboa, no Algarve, poderá determinar que o sistema de gestão ambiental é só na sede ou em toda a organização, mas é importante ou é obrigatório que fique definido em sistema qual é o âmbito e os limites de aplicabilidade do seu sistema de gestão ambiental. E o auditor deverá confirmar que a empresa determinou o âmbito e que cumpre, portanto, esses limites do âmbito do seu sistema de gestão ambiental. Isto porquê? Porque não é permitido que a empresa implemente o sistema de gestão ambiental apenas em determinado, por exemplo, na sede e depois utilize o logo da certificação em toda a organização. Se há realmente um limite de implementação do sistema, essa publicidade, o ostentar do símbolo de certificação deve limitar-se ao âmbito do sistema e não a toda a organização. Portanto, é importante que o auditor verifique esta situação. Passando então ao ponto seguinte, terminando o tal contexto da organização e passando ao ponto da liderança, é importante focar, e o ponto principal, que a política ambiental é o compromisso-chave, é portanto o primeiro compromisso da gestão de topo da organização na implementação do sistema. E o auditor deve confirmar que essa política existe, que ela está documentada, que ela foi transmitida a todos os colaboradores da organização e que ela está disponível a todas as partes interessadas. Pode ser através do site,
pode ter sido divulgada até de outra forma, por newsletter, por e-mail, mas ela tem que estar comunicada a todas as partes interessadas, internas e externas à organização. Essa política deve conter 3 compromissos-chave, portanto, que é o cumprimento dos requisitos legais, portanto, a gestão de topo, a liderança da empresa tem que evidenciar que a organização vai cumprir com todos os requisitos legais ambientais, que tem como objetivo o sistema prevenir a poluição, prevenir e proteger o ambiente, e uma melhoria contínua, que é uma característica de todos os sistemas de gestão, portanto, e de acordo com o ciclo que falamos, o ciclo da melhoria contínua, o ciclo PDCA, o objetivo é ir melhorando continuamente o desempenho ambiental da organização. Relativamente ainda a este capítulo da liderança, a gestão de topo deve assegurar que são definidas todas as funções no sistema de gestão ambiental e, portanto, devem estar descritas em manual de funções ou em descrição de funções todos os envolvidos no sistema que têm responsabilidades, autoridades e determinadas atividades e tarefas no sistema de gestão ambiental. E o auditor, no fundo, tem que verificar se os colaboradores conhecem as suas funções, se essas funções estão documentadas e transmitidas a todos os envolvidos. Passando para o requisito do planeamento, o ponto do planeamento. Aqui nós temos a parte mais específica, porque todos os outros requisitos são comuns a todos os outros sistemas de gestão, da qualidade, da segurança, mas aqui temos um ponto-chave da norma de gestão ambiental, que tem a ver exatamente com objetivos ambientais, aspectos ambientais, impactos ambientais, e tudo isto parte, portanto, da avaliação de riscos e oportunidades inicial. Portanto, a empresa, como foi dito anteriormente, no contexto da organização, deve identificar ameaças, riscos e oportunidades e depois deve planear ações que permitam minimizar os riscos e levar a cabo as oportunidades previamente identificadas. Esses riscos e oportunidades estão associados também aos aspectos ambientais da organização. E o que é que são isto dos aspectos ambientais? Portanto, eles dividem-se neste grupo que está aqui apresentado nesta tabela e tem a ver com tudo o que a organização pode gerar pela sua atividade e causar impacto no ambiente. Portanto, se a organização tiver processos que implicam emissões gasosas, nós vamos identificar nessa organização tanto emissões atmosféricas, efluentes gasosos, emissões para o ar, como queiram chamar, e temos que, portanto, documentar essa identificação dos aspectos ambientais. Portanto, o auditor deve verificar se a empresa documentou, identificou, documentou e avaliou os aspectos e impactos ambientais associados à sua atividade. Ainda neste campo do planeamento, é obrigatório e necessário o auditor verificar se a empresa identificou todos os requisitos legais ambientais aplicáveis à organização e se tem um método de avaliação da conformidade legal, ou seja, é necessário, através de uma consulta do Diário da República eletrónico ou de outras fontes, também podem ser softwares de legislação que existem no mercado, que são vendidos às organizações, mas a empresa tem que mostrar ou evidenciar ao auditor que tem uma metodologia de identificação dos requisitos legais que lhe são aplicáveis e que de X em X tempo, periodicamente, avalia a conformidade legal da empresa com esses requisitos legais. Ainda também neste ponto do planeamento, e é isto que depois vai ser, no fundo, o lançamento para a implementação do sistema. A empresa, e de acordo com os objetivos, com os aspectos ambientais identificados, deverá definir objetivos ambientais. O que é que permite a definição dos objetivos ambientais? Permite criar indicadores que depois se vão traduzir, portanto, numa ferramenta de avaliação do desempenho ambiental da organização.
pressupondo que eu identifiquei como aspecto ambiental os resíduos produzidos naquela organização e que eu considero que isso seja um aspecto ambiental significativo. Então eu devo definir um objetivo ambiental relacionado com aquele aspecto ambiental significativo. Portanto, eu devo ter um objetivo, por exemplo, a empresa pretende maximizar os resíduos valorizados relativamente aos resíduos que são para deposição em aterro. É um objetivo ambiental, vai ter um indicador, deve sempre que possível ser quantificado e depois eu vou ter um programa de gestão ambiental onde eu vou monitorizar o cumprimento desses objetivos ambientais. E isso é que me vai, no fundo, dar a evidência do desempenho ambiental da organização. Portanto, o auditor deve avaliar se esses objetivos ambientais estão documentados, se eles traduzem o desempenho ambiental da organização e se eles, portanto, são coerentes com a atividade da organização. Porque eu vou, lá está, ter que definir objetivos ambientais que sejam coerentes com os aspectos ambientais identificados. Eu devo fazer um objetivo, devo idealizar ou implementar um objetivo, por exemplo, relacionado com os resíduos, se realmente os resíduos forem um aspecto ambiental significativo da organização. Por exemplo, concretamente, para as emissões atmosféricas, se aquela empresa não tem processos que geram emissões atmosféricas e se isso não representa um aspecto ambiental da empresa, um aspecto ambiental significativo, eu não devo ter um objetivo ambiental relacionado com as emissões atmosféricas, porque isso não traduziria a realidade da minha empresa. Portanto, os objetivos devem ser adequados à realidade da empresa e aos aspectos ambientais identificados previamente. Ao definir esses objetivos ambientais, eu preciso de implementar um programa de gestão desses objetivos e então eu devo ter a par com a definição dos objetivos ambientais, um mapa com a descrição das ações, dos meios, dos responsáveis, dos envolvidos, dos prazos, que no fundo será aquilo que me vai permitir executar ou chegar àquele objetivo, executar aquele indicador, não é? E chegar ao objetivo pretendido. Portanto, é muito importante que o auditor analise este programa de gestão ambiental e que consiga, através dele, compreender qual é o desempenho ambiental da organização. Terminando então o ponto do planeamento e indo agora para o ponto do suporte, aqui nós temos recursos, competências, consciencialização, comunicação e informação documentada. No fundo, como o próprio nome indica, é o suporte do sistema de gestão ambiental. Então, o que é que nós como auditores devemos assegurar quando estamos a analisar este requisito de suporte? Devemos assegurar-nos que a empresa, portanto, providenciou todos os recursos necessários à implementação do sistema. E quando eu digo recursos, inclui recursos humanos, recursos naturais, infraestruturas, tecnologia, tudo o que permita a concretização, do sistema de gestão ambiental. Relativamente à consciencialização, o sistema de gestão ambiental deve ser do conhecimento de todos os colaboradores, todos os envolvidos na organização, até porque, como falamos anteriormente, qualquer colaborador, qualquer envolvido na organização pode ser auditado, portanto, devem existir previamente à auditoria ações de sensibilização, ações de formação a todos os colaboradores. Claro que, no fundo, podemos depois dar ações mais específicas e mais enquadradas conforme o âmbito, não é? Se for para operadores de máquina, vamos falar de uma forma mais simples e colocar, se calhar, menos termos técnicos do que se estivéssemos a dar a formação às FIAs, mas toda a organização, todos os colaboradores devem ser alvo dessa consciencialização para o sistema de gestão ambiental. Nessa consciencialização devemos falar, portanto, sobre a política ambiental da empresa, aqueles 3 compromissos-chave que falamos anteriormente. Devemos falar sobre os aspectos ambientais da organização, sobre quais os objetivos que foram, portanto, delineados para a organização e quais são as implicações de uma não conformidade, portanto, dos colaboradores, na sua atividade e tarefa, não cumprirem
com as boas práticas e as instruções e procedimentos que lhes vão ser atribuídos em termos de sistema de gestão ambiental. Comunicação é também um requisito de suporte e o que é que a norma indica? Que a organização deve possuir um plano de comunicação em que detalha o que comunicar, quando comunicar, como e a quem. E aqui nós podemos incluir quase todos os requisitos da norma. Por exemplo, a política ambiental, a quem é que deve ser comunicada? Como falamos anteriormente no requisito da política ambiental, deve ser comunicada tanto internamente como externamente. Como é que nós vamos comunicar? Internamente, pode ser, por exemplo, através da fixação de cartazes com a política ambiental nas zonas sociais, na entrada da empresa. Externamente, pode ser, por exemplo, através do site. Tudo isto são ferramentas de comunicação que devem ser detalhadas num plano de comunicação. Sobre a informação documentada, como fomos vendo ao longo aqui dos requisitos da norma, alguns requisitos têm que ser obrigatoriamente documentados. Por exemplo, ainda agora falamos da política, não é? O que é que nós devemos fazer em relação a isso? Tudo onde na norma diz que deve ser informação documentada, seja em suporte digital, seja em suporte de papel, mas o auditor tem que ver essa evidência escrita. Política ambiental é um requisito de informação documentada, a própria identificação dos aspectos ambientais também é informação documentada e ao longo da norma temos que ir vendo quais são os requisitos que carecem de informação documentada, porque o auditor vai pedir essas evidências e a organização tem que mostrar essas evidências. Só aqui uma ressalva que se a empresa já tiver um sistema de gestão da qualidade implementado, já tem essa codificação documental e portanto, essa metodologia de informação documentada e pode ser aproveitada e adaptada para o sistema de gestão ambiental. No ponto 8, seguindo então os requisitos da ISO 14001, vamos para a parte da operacionalização. E então, na operacionalização, vamos destacar aqui o conceito do planeamento e controle operacional. Portanto, a organização deve assegurar que para aqueles aspectos que considerou significativos, por exemplo, como falamos há pouco, imaginem que os resíduos eram um aspecto ambiental significativo da organização. Então deve existir um procedimento operacional documentado e transmitido a todos os colaboradores como atuar para minimizar esse aspecto e impacto ambiental. Ou seja, podem ser instruções simples de segregação e separação de resíduos nos ecopontos específicos. Portanto, quando houver necessidade de controlar um aspecto ambiental e um impacto significativo, então devemos detalhar procedimentos e instruções de controle operacional. A mesma coisa se refere, por exemplo, à preparação e capacidade de resposta à emergência. Por exemplo, na questão dos incêndios, se eu quero preparar e formar as pessoas, os colaboradores, para como atuarem em caso de incêndio, eu devo ter procedimentos documentados como atuar em caso de incêndio, em caso de inundação, em caso de derrame de produto químico. Aí estamos a falar do tal controlo operacional. Por fim, falamos então na avaliação do desempenho e na avaliação do desempenho nós vamos ter os requisitos de monitorização, medição, análise e avaliação, auditoria interna e revisão pela gestão. Destacando aqui o requisito da auditoria interna, portanto, nós estivemos a falar numa auditoria de terceira parte, auditoria de certificação ambiental da empresa, mas antes da auditoria de certificação, antes da auditoria de terceira parte, é importante que a organização, e é um requisito normativo, que a organização realize uma auditoria interna. A auditoria interna que não precisa de ser obrigatoriamente realizada por algum colaborador da empresa, pode ser subcontratado, pode ser um auditor que vá ser subcontratado para realizar uma auditoria interna, mas no fundo é uma verificação prévia ao cumprimento dos requisitos normativos para preparação da empresa da tal auditoria de terceira parte, da auditoria de concessão ou de acompanhamento ou de renovação do sistema, da certificação do sistema de gestão ambiental. O que é que permite esta auditoria interna? Lá está. É exatamente igual à auditoria de terceira parte, é confirmar que a empresa cumpre com os requisitos normativos da ISO 14001 e confirmar que ele está atualizado e documentado.
A revisão pela gestão inclui-se ainda neste ponto e o que é que pressupõe? Que, portanto, no fim do ciclo de implementação do sistema de gestão ambiental, a gestão de topo, a direção, faça uma avaliação geral do sistema. Portanto, que avalie todas as entradas que lá estão detalhadas no requisito e que haja um relatório de revisão pela gestão que permita evidenciar o cumprimento do sistema, o que é que foi detectado como não conformidade e quais são as ações corretivas e as oportunidades de melhoria que a empresa se pressupõe a realizar para a tal melhoria contínua do sistema. Portanto, o documento de revisão pela gestão é também auditado nessa auditoria de terceira parte, na auditoria e é analisada em conjunto entre o auditor e a gestão de topo. Portanto, a gestão de topo tem que responder pelo relatório que fez da revisão pela gestão. Chegando ao fim, portanto, numa auditoria há então a identificação das não conformidades ou oportunidades de melhoria, e essas não conformidades e oportunidades de melhoria carecem de tratamento por parte da organização. Portanto, se eu tiver uma não conformidade, tenho que responder à não conformidade e ter um prazo de correção daquela não conformidade. Se for uma oportunidade de melhoria, a organização pode optar por levar a cabo aquela oportunidade de melhoria ou não, se não entender que isso constitua uma melhoria para o seu sistema ou que não seja técnica e economicamente viável naquela altura, mas lá está, não põe em causa a certificação ambiental e o sistema de gestão ambiental, ao passo que a não conformidade, sim, pode, se eu não resolver aquela não conformidade, posso pôr em causa a certificação ambiental da organização. Portanto, no fundo, e agora em conclusão desta apresentação, pós-auditoria, a organização vai, de novo, planear, executar e verificar a eficácia das ações que ficam, no fundo, que nascem daquele resultado e do relatório da auditoria que foi emitido em sede de auditoria. Portanto, isto é o que é que podemos dizer? Que a auditoria é o que permite o tal ciclo de melhoria contínua. E eu, ao fazer auditorias à minha organização, no fundo tenho a tal reflexão que falamos inicialmente e a tal revisão do sistema e permite-me ir melhorando continuamente o desempenho ambiental da organização. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigada por assistirem. Obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez por estarem connosco nestes nossos webinários do quinto às 5. A nossa oradora no início esqueceu-se de se apresentar, Benedita Machado, mas fica agora, já todos sabiam que era ela, no entanto, pela divulgação, mas só para dizer que a Benedita, para além de consultora e formadora, é também auditora nestas áreas da qualidade. E nós, creio que vamos passar desde já às questões, para não perdermos mais tempo. E, portanto, vamos fazer aqui, Benedita, vamos então avançar com a primeira questão, que é alguém que pergunta como perceber as competências adequadas para uma auditoria. Boa tarde a todos novamente. Respondendo aqui à primeira questão, competências adequadas para uma auditoria. Portanto, nós aqui podemos dividir esta resposta em dois pontos, que é competências do auditor e competências, no fundo, ou ponto de situação da organização para estar apta a uma auditoria. Portanto, relativamente ao auditor, ele terá que ter formação na norma em causa. Aqui, como falamos de auditorias ambientais, ele terá que ter formação na norma ISO 14001. Se for um auditor interno, portanto, é a própria organização que define
os requisitos para auditor interno e, portanto, ele naturalmente terá que ter formação na norma e depois, conforme a organização assim o determine, ele poderá ter, por exemplo, experiência, observação em auditorias anteriores. Isso são as competências para o auditor. Relativamente à organização, a partir do momento em que tenha implementados todos os requisitos da norma, da ISO 14001, ela está apta para seguir para uma auditoria ambiental. Aqui uma segunda questão, como sensibilizar as empresas para a gestão ambiental? Efetivamente, isso é uma boa pergunta e é um desafio atualmente, porque as empresas têm bastante foco e investimento na parte da produção, na parte, que se traduz em números para a empresa, e a parte da questão ambiental é sempre algo que tem que, no fundo, que tem que acontecer, mas que muitas vezes só acontece porque, tal como falei na apresentação, é uma exigência de cliente ou há alguma pressão para essa implementação do sistema de gestão ambiental. No entanto, eu acho que a tendência, e de acordo com o que se vê atualmente, é que realmente já haja mais interesse nestas questões ambientais e as administrações já estejam mais sensibilizadas para esta questão ambiental. Portanto, eu acho que começa realmente agora já a haver mais dinâmica nestas questões da sustentabilidade, começa a haver mais impacto nesta área do ambiente. Como sensibilizar as empresas para a gestão ambiental? No fundo, lá está, a própria norma, a atualização da norma, da ISO 14001-2015, veio fazer com que a implementação da norma não se cinja apenas à organização, mas que haja uma pressão a montante e a jusante, ou seja, em todo o ciclo de vida do produto. E nesse aspecto, começa a haver a tal pressão na cadeia de fornecedores e até para com os clientes para que se cumpram as boas práticas e os requisitos ambientais. Eu acho que isto é efetivamente, lá está, um ponto que vem ajudar à sensibilização ambiental nas empresas. É nós termos clientes ou fornecedores já fazerem alguma pressão para a implementação de normas, para a certificação ambiental e pronto, e acho que estamos no bom caminho nesse sentido. Eu acho que já respondeu aqui um pouquinho a esta questão, mas alguém pergunta quem é que pode auditar. Pronto. Relativamente às auditorias, nós temos vários tipos de auditorias, como vimos, e portanto temos auditorias de primeira parte, auditorias internas, e aí, tal como falamos, o auditor interno terá naturalmente que ter a formação na norma, na ISO 14001, porque ele vai verificar a conformidade com os requisitos da norma, mas é a própria organização que define os requisitos do auditor. Eles devem estar documentados, mas é a própria organização que define. Se for uma auditoria de segunda parte, uma auditoria a fornecedor ou uma auditoria de cliente, também igualmente será a organização que define os requisitos do auditor interno e as competências do auditor interno. Relativamente a uma auditoria de terceira parte, qualquer auditor que pertença a um organismo de certificação teve que ser sujeito, lá está, a uma formação específica, porque essas empresas de certificação são acreditadas pelo IPAC, pelo Instituto Português de Acreditação, e, portanto, os auditores externos de terceira parte têm formação específica dada por essas entidades certificadoras e só depois dessa formação e de experiência comprovada, com observação de auditorias anteriores, só assim poderão desempenhar a função de auditor externo.
Então, tem aqui mais uma questão, mas eu creio que já respondemos. E aqui alguém pergunta, uma empresa que produz RDC deve seguir esta norma? Até que ponto deverá ser auditada? Qualquer organização pode implementar esta norma, incluindo uma organização, uma empresa que produza RCDs. Eu acredito que haja aí uma gralha, porque serão resíduos de construção e demolição. Imagino que seja isso, RCDs. E claro que sim, qualquer empresa, muito mais até, lá está, uma empresa que tem um impacto ambiental elevado, que produz os resíduos de construção e demolição, pode e deve implementar uma norma ISO 14001 e avançar para uma certificação ambiental. A próxima questão, quais as maiores diferenças entre auditoria interna e auditoria externa? Pronto, a auditoria interna ocorre normalmente no decorrer da implementação do sistema, não é? E, portanto, é interno, é feito, como o próprio nome indica, é feito pela organização, pode ser qualquer colaborador da organização realizar a auditoria interna, ou até pode subcontratar um auditor, mas, no fundo, é a preparação para depois a auditoria externa, a auditoria de terceira parte da certificação. A grande diferença é que eu não consigo obter o certificado com uma auditoria interna. Ela é apenas uma preparação para depois a auditoria externa, e a auditoria externa é que sim, é que me permite, eu só consigo receber o certificado se me candidatar a uma auditoria externa, se me candidatar a um processo de certificação que implica uma auditoria externa ao sistema. Aqui mais uma questão. Quais os requisitos para ser gestor do sistema de gestão ambiental de uma empresa ou organização? Pronto, aqui mais uma vez a organização é que deve definir as competências do técnico de gestão ambiental. De qualquer forma, uma vez que a norma, a certificação ambiental e a implementação do sistema requer o conhecimento da norma, ele deverá ter naturalmente formação na norma ISO 14001, e é importante também que ele conheça a legislação e que tenha alguma formação em legislação ambiental ou alguma experiência na identificação de requisitos legais, ambientais e determinação da aplicabilidade à organização. Qualquer empresa pode requerer o certificado ambiental independentemente do tipo de atividade? Sim, qualquer empresa, seja de que setor de atividade for, e de que seja indústria, seja de serviços, seja em estabelecimento de ensino, mesmo dentro da indústria, seja metalomecânica, seja indústria alimentar, seja qualquer tipo de indústria, todas as organizações podem requerer uma certificação ambiental, podem implementar um sistema e requerer uma certificação ambiental. Ora bem, mais uma questão. A gestão ambiental aplica-se a que tipo de empresas, Benedita? Esta resposta acho que acaba por ser um bocadinho a continuação da resposta anterior, e tal como eu referi, qualquer organização, seja de que setor de atividade for, qualquer organização pode implementar um sistema, pode e deve implementar um sistema de gestão ambiental. A norma não restringe a nenhuma organização a implementação de um sistema de gestão ambiental. E como é que podemos verificar a eficácia da auditoria?
Portanto, a eficácia da auditoria, no fundo, o que é que vai acontecer pós-auditoria? Da auditoria resulta um relatório da auditoria com determinadas constatações que se podem dividir em não conformidades, observações, áreas sensíveis ou apenas oportunidades de melhoria, e depois a empresa vai ter que implementar ações para resolver essas não conformidades e levar não conformidades, observações e áreas sensíveis e levar a cabo as oportunidades de melhoria. A eficácia da auditoria, no fundo, é depois, pós-auditoria e pós-implementação dessas ações, verificar o melhor desempenho ambiental ou, por outra, a melhoria no desempenho ambiental da organização. Bom, Benedita, eu creio que foi a última questão que nós tínhamos aqui para colocar. Portanto, eu vou apenas lembrar que o nosso próximo webinário será no dia 25 e vamos falar sobre a domótica aplicada a edifícios. Relativamente a estas questões, o CICOPN realiza várias ações de formação ligadas à qualidade, portanto podem consultar o nosso site e ver ou na área do ambiente ou na área da qualidade todas as formações que temos ligadas a esta área. Creio que por hoje vamos ficar por aqui. Então, até o próximo webinário, no dia 25 de novembro, onde vamos falar de um tema um bocadinho mais ligado ao setor sobre a domótica aplicada a edifícios. Muito obrigada pela participação de todos e até o dia 25, o próximo quinta às 5. Boa tarde a todos.